Estreitando Laços. Eu vou conversar com a Dorita Porto. E a Dorita, ela é formada pela Universidade de Navarra, né, Dorita? Sim, Universidade de Navarra. Isso. E ela é coach familiar, é casada há 46 anos, tem 3 filhos, 7 netos. Tudo isso, é. E tudo isso é muito bom. É É, Master em Matrimônio e Família pela Universidade de Navarra. É orientadora das famílias no Colégio Catamarã em São Paulo. E diretora do programa Protege Teu Coração no Brasil e idealizadora do portal Formar Família. isso Então, aí. Dorita, hoje a gente vai conversar sobre afetividade na adolescência, né? Sim, É um tema aí, eu acho que a gente precisa ter muita coisa para falar sobre esse assunto, né? é verdade. Eu acho que é um tema que a gente não está muito preparado, né? Eu não sei como foi na sua adolescência, mas eu, pelo menos na minha adolescência, ninguém me preparou muito bem, não, sabe? Então Não, a eu também. gente, não é uma coisa que todo mundo se preparava, sabe? Para adolescência, para afetividade na adolescência. Então, hoje em dia, os grandes problemas que surgem são realmente isso, da pessoa não ter uma afetividade formada. Que a afetividade é justamente tudo aquilo que nos afeta, né? Não é, a afetividade não é só a emoção, mas é tudo que nos afeta. O clima nos afeta, as pessoas nos afetam, circunstâncias nos afetam. Então, a gente precisa estar bem preparado para poder orientar os nossos filhos, né? Então acho que é importante você falar um pouco mais, porque eu mesma achava que a afetividade era ligada somente à emoção, né? É, mas não é. Não é Pois é. afetividade, a parte desse verbo afetar, né? É tudo aquilo que nos afeta. É claro que, por exemplo, um clima, sei lá, muito calor não te afeta, muito frio não te afeta. Sim. Então, assim, o adolescente está num momento onde os seus hormônios estão se desenvolvendo, então, para ele, mais do que nunca, ele fica com uma sensibilidade à flor da pele. Então, assim, aquela criança, você tem filhos pequenos, né? Mas imagina se seus Tenho filhos um. doces pequenos, quando tiverem 14, 15 anos, que estão com uma sensibilidade à flor da pele, o que vai acontecer com eles? Tudo que você falar, eles vão reagir rapidamente, tudo isso. E tem muitas mães, tem muitas famílias que ficam muito apavoradas com tudo isso. Parece que tem muita gente que me fala assim, ai, acho que tudo que eu fiz não adiantou nada. Né? Então eu gosto sempre de deixar as mães e os pais mais tranquilos, que não é isso, não. É o momento que eles estão vivendo. Se eu souber que a afetividade do adolescente, se eu pudesse comparar alguma coisa, eu compararia com uma montanha russa. Que é assim, você vai lá em Ai, cima para repente você desce correndo, depois você sobe outra vez. Então, assim, é isso que a gente precisa se preparar. E isso é normal. Isso não é anormal, isso é normal. não, eu me lembro muito na minha adolescência, a mesma hora que eu tava, chorava, daqui a pouco eu tava feliz, Exatamente. e você se sente a mais feia do grupo, daqui a pouco você se sente, não, não sou tão feia assim. É verdade, é verdade. É, E se aparece isso, uma espinha no rosto, então? Se aparece uma espinha no rosto, é uma tragédia. E se a sua mãe não te isso. entende, a sua mãe fala, imagina, minha filha, não é nada. Isso... Não, aquilo lá é um vulcão dentro do meu rosto. A pessoa fica desesperada. Então, assim, quando a gente se prepara para isso, a gente tem outra serenidade para encarar esses ataques e tudo isso, sabe? É isso que a gente precisa se preparar. Senão a gente precisaria É, todo mundo fazer uma faculdade de psicologia para entender todas as emoções. Não se trata disso. Se trata de aham, saber que o adolescente está passando um momento mais difícil. É como quando é que se trata de um bebezinho? É que bebezinho a gente já está mais habituada, a gente já se preparou um pouquinho mais. Principalmente a gente tem 9 meses para se preparar. Adolescência não. Adolescência de repente vem que nem um turbilhão na nossa vida. Então, assim, saber o que acontece na adolescência é importante. E eu tenho notado na minha experiência que os pais não sabem. Não sabem. Eles levam cada susto com os filhos. E o grande problema hoje é que a gente tem um grande complicador que se chama internet, sim. videogames, pornografia, youtubers, séries. Nós temos essas coisas todas novas que têm o seu lado bom. A pornografia não tem nenhum lado bom, mas assim, a internet tem lados bons e Sim, as sim. séries e tudo isso. Então a gente precisa estar atento, porque é dentro da nossa casa mesmo que a gente vai conseguir orientar os filhos. Não é de outra forma, não é na escola, não é em lugar nenhum, é dentro da nossa casa. Com certeza. E você também, eu tô sabendo que você vai ter um curso, né? Então, No. eu É no faço um curso Iguatemi?
É no JK Iguatemi, aqui em São Paulo. Eu faço todos os anos esse curso, mas este ano a inovação é o seguinte, que eu sempre fiz cursos para pais de filhos pequenos e tudo isso. E as pessoas começaram a me pedir muito curso para adolescente, para adolescente. E a minha experiência com curso para adolescente, para mães que os filhos já estão adolescentes, é trágica. Porque as mães saem chorando. Porque elas escutam coisas que elas deviam ter feito e não fizeram. Deviam ter pensado e não pensaram. Então, esse ano nós sentamos assim, eu junto com a minha equipe, pensamos assim, não, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um curso preparando os filhos para a adolescência. Na verdade, é preparando os filhos e os pais, né? Sim. Então, nós vamos falar com toda calma, para pais que têm filhos de 7 anos, 8 anos, assim, como será a adolescência, como eles se prepararem. Então, esse curso vai começar agora dia 21 de março, no JK Iguatemi. Mas depois todo esse material, a gente grava esse material, futuramente, quem sabe, a gente vai ter mais coisa para oferecer aí para todo mundo, né? Com certeza. É porque eu vejo, assim, que a minha filha tem 7 anos, né? E ela já começa a perceber algumas coisas, né? Por exemplo, mamãe, eu estava até comentando com você ontem, né? Mandei uma mensagem para você. Como é que ela falou? É tão maravilhoso isso de se multiplicar, né? É tão lindo isso de se multiplicar. Eu falei, eu acho que é muito lindo isso de se multiplicar. Porque assim, se Deus não tivesse feito Adão e Eva, a gente não existiria hoje. Eu falei, a gente não existiria hoje. Ela é muito lindo. Eu falei, é muito lindo mesmo. Então, acho que ir por esse lado, né, da existência, talvez seja alguma coisa muito boa, né? Quando surgem porque daqui a pouco vai vir, com certeza, a pergunta, mas como é que a gente vem? Da onde a gente vem exatamente? Né? Então, e a gente, por exemplo, eu sou diretora do programa Protege Teu Coração, que é um programa de educação da sexualidade, né? E a gente sempre diz assim, que é melhor chegar 1 ano antes que 1 dia depois. Então, assim, muitos pais, o que fazem? Ficam esperando que os filhos perguntem. Então, tem gente que fala assim pra mim, graças a Deus, meu filho nunca perguntou nada. Eu falei, não sei se é graças a Deus ou não, né? Eu falei, não é graças a Deus não, viu? Porque ele já perguntou, mas não pra você. E ele já teve a resposta que talvez não é a que você queira dar. Então, eu acho que a gente sempre tem que falar da beleza do nosso corpo, que o nosso corpo tem que ser cuidado. As crianças entendem muito bem, por exemplo, alguma coisa que elas prezam bastante. Os adolescentes, por exemplo, prezam muito o seu computador, ter um computador, um telefone que seja bom, que seja um processador rápido, tudo isso. E a gente fala assim, o que você acha da gente jogar um pouquinho de água no seu computador, jogar ele dentro do vaso sanitário? Essa é boa. Mas... Eu falei, não, pelo amor de Deus, então. Mas o computador você pode comprar outro. Agora o seu corpo, se você estraga o seu corpo, se você estraga a sua sexualidade, não tem volta, né? Então, assim, o cuidado não é por puritanismo, moralismo, que às vezes as pessoas acham que é isso. A igreja não permite, é pecado. Gente... Só se fala que é pecado. A igreja só fala que é pecado alguma coisa que nos faz mal. É como a mãe que fala pro filho, não pega nessa faca. Né? Então, eu acho que precisa esclarecer isso, porque os pais são muito travados para falar de sexualidade com os filhos. Em primeiro lugar, porque acho que não distinguem sexualidade de sexo, né? Então, eu acho que é melhor a gente entender bem, né? Perguntar para os pais, eu posso aqui perguntar para os pais, né? O que cada um pensa aí? O que entende por sexualidade? Se o seu filho chegasse de bate-pronto e falasse assim, mãe, o que é esse negócio de sexualidade? O que é isso? Primeiro, o que você vai responder, né? Então, a primeira coisa que você deveria falar, quando seu filho perguntar isso, é falar assim, o que você entende, filho? Porque o bom pai é aquele que devolve uma pergunta com outra pergunta. Por que isso? Porque está querendo sair da raia? Não. Porque ele está querendo situar de onde vem essa inquietação. Se a criança escutou de alguém, se a criança pesquisou alguma coisa na internet, se alguém falou, se leu, se viu. Então, a criança pode falar muitas coisas. É nessa sutileza, né? É nessa sutileza, você vai sabendo exatamente o que está se passando ali na cabecinha deles, né? Exatamente. Às vezes a gente fica tão ansiosa, tão aflita, que já responde direto. Mas por que você quer saber isso? Quem te falou? E deve ter sido aquele seu primo, e não sei o quê. A gente já cai matando, aí a criança não vai falar mesmo. Não vai falar mesmo. Exatamente, daí trava, né? Trava completamente. Nós temos que vincular o sexo ao amor. É isso que nós precisamos fazer com os nossos filhos. E como que a gente vai vincular isso? Falando muito do amor, da amizade, como você, assim... Todos os pais deviam fazer com seus filhos pequenos, assim, contar a história do seu amor.
mostrar Ah, fotos, muito legal sabe? isso. Fotos, como eu era quando eu era pequena, como seu pai era quando eu era pequeno, o que que a gente fazia nas férias, como que a gente se conhecia, depois mais para frente, que colégio que nós estudamos e como quem eram os meus melhores amigos, porque a criança tem uma tendência a achar que nós já nascemos grandes, que É nós verdade. É verdade. E ela me falou outro dia, foi ontem, mamãe, você sabe quando eu era menor, eu achava que eu ia ficar sempre pequena? olha, você vê? Então, A criança não entende, por exemplo, assim, eu vejo os meus netos de vez em quando, né, as pessoas fazem aquelas perguntas, você acha sua avó velha, né, só para eles falarem não, eles falam, acho sim, acho sim, porque assim, claro, eu também, quando eu era pequena, uma pessoa de 30 anos para mim já era velha, né, imagine mais de 60. sim, Então, assim, a gente precisa, para começar a falar de sexualidade, a gente tem que falar a história da minha vida, a história do papai e da mamãe, como a gente se conheceu, contar a história dos avós, contar a história se alguma pessoa da família está grávida, falar que coisa mais gostosa, que esse nenenzinho está crescendo ali dentro da barriga. E quando eu falar assim, ai, mas como que ele foi parar lá, não ficar assustada com isso. Falar assim, olha, minha filha, as coisas são sim, feitas sim. muito perfeitas, sabe? Deus nos faz muito perfeitos. Os casais, quando se amam, se abraçam e tudo isso. E acontece esse grande milagre que é a criança se desenvolver dentro da barriga E da aí mãe. para por aí, deixa Não ela ter mais precisa ficar curiosidade, falando né? muito mais. Tem que insistir muito mais. Insistir muito mais no amor, na delicadeza, do que ficar dando detalhes. É isso que a gente acaba se perdendo com isso. E daí não fala nenhuma coisa Isso nem porque tá outra. fixado, né? Tá A mente está fixado. fixada tanto na parte genital, né? Isso, é. Que a gente fica travado. Então você pensa Exatamente. só naquilo e fica já com medo. O que que ela vai perguntar agora, né? O que Então, não ele vai precisa ficar com medo. perguntar? Você tem que pensar assim, eu tenho todos os argumentos possíveis e pensar assim, qual é o meu papel como mãe para educar bem a sexualidade da minha filha, do meu filho? Formar um bom caráter. É assim, porque se você forma um bom caráter, seu filho vai ter uma sexualidade inteligente. Ele vai saber fazer suas escolhas, ele vai perguntar. Então, assim, formar o caráter e criar um canal de comunicação são as duas regras básicas, as duas dicas que eu dou para todos os pais. E muitos pais me perguntam assim, mas como assim criar um canal de comunicação? Perguntar mais do que falar. E aproveitar todas as oportunidades, né? Todas as oportunidades, mas assim... Porque a gente às vezes fica querendo que tenha aquele, né? Imaginando, isso às vezes acontece comigo, que tem aquele momento perfeito em que eu vou sentar, e aí sim, e aí aquele momento não chega, né? Não chega, e daí a menina você tá no supermercado, pagando as compras, um outro filho no colo, uma pessoa falando com você, daí ela pergunta e você fala, ai, como é que eu respondo agora, né? Então, assim, criar esse canal de comunicação, quer dizer, diariamente, conversar sobre a vida, conversar sobre a morte, conversar sobre a família, né? Porque senão a gente acaba conversando. Eles têm, assim, uma noção de família do quê? Do que vem na televisão. E que tipo de família eles veem pela televisão, né? Isso, e resgatando um pouquinho do que você falou, eu acho que eu vejo, a minha impressão é de que a gente perdeu muito isso de mostrar as fotos antigas, dos antepassados, né? Das histórias, isso que você falava antes, né? Eu, sem me policiar, eu mesmo, se eu parar para olhar, foram poucas vezes que eu fiz isso. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem que começar a resgatar. Não é assim, viver do passado. Eu sou uma pessoa desse tempo, eu sou mais velha e tudo isso, mas eu sei que toda a tecnologia, tudo isso só veio acrescentar muita coisa na nossa vida. Só que fez com que a gente perdesse muitas coisas. Que nós perdêssemos a capacidade de olhar nos olhos, perdêssemos a capacidade de dispor, deixar o celular um pouco de lado e escutar as pessoas, né? Então, eu acho assim, inclusive... fomentar que os avós, os tios contem histórias. E você vai ver como as crianças gostam, né? Quando os meus netos sempre perguntam, vovó, conta de novo quando você conheceu o vovô, como que foi? Que foi que eu conheci numa festa junina, e depois outro dia nós fomos no boliche, depois não sei o que lá. E eles acham o máximo, porque eles imaginam assim, imagina minha avó, assim, não dá para acreditar. Então, eles acabam não se Minha avó já foi nova também, já foi mais nova, já foi mais jovem. Já foi jovem, já teve, né? Já foi jogar boliche com o namorado, sei lá o quê. Então, assim, precisamos resgatar essas coisas. Isso é que cria o canal de comunicação. E, assim, também falar sempre a verdade.
E muitas vezes falar a verdade para os filhos é falar, não sei. Não sei como explicar isso para você. Não tem problema nenhum. Nenhum. Não sei como explicar isso. Vamos procurar saber, né? Vamos procurar saber eu quero voltar para falar isso com você. Não sair assim, sabe, pela tangente. Filha, depois a gente fala esse assunto. Não, fala claro. Olha, eu sei o que é, mas eu queria explicar para você de um modo que você pudesse entender bem. Eu não sei bem, eu vou ver se alguém me ajuda para poder te explicar. Pronto. Simples assim. Isso. Eu acho que a simplicidade é a nossa grande companheira, sabe? A gente às naturalidade, vezes quer complicar. né? Naturalidade. Os filhos sabem muitos pais que têm. Então, é isso que a gente precisa, sabe? A gente hoje em dia tem tantas técnicas para tudo e não tem uma técnica para educar filho, não é técnica, é vida. É vivência, né? Isso, e fica tudo muito assim, artificial. Preciso sempre de um especialista, né? Para resolver o problema, né? Tô com um problema assim, tudo vai ao psicólogo. Não que não precise, né? Mas não nessa quantidade, eu vejo assim, não nessa quantidade. Né? Coitados dos psicólogos, eles têm mais coisa para fazer. Porque se for... É a mesma coisa, se o seu filho espirra, você já vai para o pediatra, entendeu? Se a primeira vez você não sabia como cuidar, a segunda vez você mais ou menos já sabe. Às vezes um WhatsApp para o pediatra já é suficiente, né? Mas a gente tem que ter uma certa autonomia de pensar que a gente não precisa ser sexóloga, psicóloga, geneticista, nutrióloga, tudo isso para poder orientar os filhos. A gente tem uma coisa... Nossa vida fica muito pesada. Não, e a gente tem aquela intuição materna. Sim, a gente já veio com ninguém chip. Conhece melhor, né? A mãe, isso. Eu acho que a mãe, por que a mãe sente o filho? Não é verdade? Você deve sentir isso. Eu vejo com os meus filhos, até hoje, quando eles são grandes, eles entram aqui, eu já sei como eles são, a voz deles pelo telefone, eu falo, o que aconteceu? Por quê? E pai não fala isso, pai não percebe, me desculpe aí o papai que estava filmando, mas assim, o pai não tem essa sensibilidade, que isso está no chip da mulher, não está no chip do marido. Entendeu? Isso, pelo menos aqui em casa é assim... o papai é engraçado, o papai brinca, não que eu não brinque, né, mas o papai é engraçado, o papai é o estilo dele, né, ele é mais relax, vamos dizer assim, brincalhão e tal, mas quem arranca as coisas dela geralmente sou eu, né, que sabe o que está se passando, que percebe, que ela me conta as coisas, geralmente é comigo. Então, mas é mais típico da mulher. Eu não digo que não existam pais que têm, às vezes, essa sensibilidade. E, geralmente, esses pais que têm essa sensibilidade acabam casando com mulheres que têm menos essa sensibilidade. Então, às vezes, uma coisa compensa a outra. Então, eu sempre digo, o filho precisa do pai e da mãe. Não é que precisa ou do pai ou da mãe. Por isso que é tão doloroso quando há uma separação, porque, assim, é claro que as crianças de filhos separados vão poder se desenvolver bem, vão poder ser excelentes pessoas, claro que sim, mas eles têm um dificultador natural todos os dias, que é a distância entre os pais. Não tem a presença, né, dos dois ao mesmo tempo. Então, e até para um pai ou para uma mãe, como é difícil criar um filho assim, né, separado um do outro. E às vezes não tem outro jeito, quer dizer, a separação muitas vezes não é porque a pessoa quer, às vezes é uma contingência, uma circunstância da vida. Mas, quer dizer, é importante que a gente saiba isso, né? Não adianta a mulher querer fazer o papel do homem e o homem querer fazer o papel da mulher. Isso Somos diferentes, né? Eu costumo complementares, dizer que hoje em dia se fala muito de empoderamento. Eu tenho um pouquinho de birra com essa palavra. A mulher, realmente, esse empoderamento que se fala tanto, que eu tenho um pouco de birra, mas a mulher é verdadeiramente empoderada quando depois de muitos anos, os filhos já casados, com as suas próprias famílias e tudo isso, você vê que eles estão se virando bem, que eles estão lidando bem com as frustrações, com as dificuldades, com os altos e baixos, estão procurando educar seus filhos, aí sim você se sente super poderosa, entendeu? Assim, puxa, que bom! Porque nós não podemos pensar assim, que os filhos vão dar valor aos pais só depois que os pais tiverem morrido. Não, os filhos, eu vejo pelos meus próprios filhos. Os meus filhos me consideram muito. Me perguntam, me respeitam, né? Então, assim, e são autônomos, independentes. Quer dizer, eu não tenho que fazer nada por eles. Eles levam a vida deles, mas somos muito unidos, né? De coração, unidos, mas cada um independente. É isso que é o grande empoderamento. E não a mulher querer ser o homem. E o homem querer ser a mulher, né? Exatamente, tem que aceitar isso, né? Essa é a realidade.
Não, e é muito bom. Eu não queria ser homem, você queria? Eu não. Eu também não, eu não. Eu sempre pensava, quando eu era pequena, eu pensava assim, ainda bem que eu nasci menina, porque imagina, eu vou entrar de noiva na igreja, eu vou ter um véu daqueles gigantes. Gigante, que vai ter a porta. Nossa, mas que coisa mais sem graça, eu vou querer ser só o noivo? Nossa, ainda bem que eu sou menina, eu pensava isso. Mas é verdade, porque a gente, aí que tá, é isso que tá dentro de nós temos a nossa natureza, a nossa constituição antropológica é feminina. Então é natural que as coisas que atraem o sexo feminino nos atraem, né? Então é natural isso. É que hoje em dia as pessoas começaram a complicar o que não é complicado, porque a vida humana é simples. Nós é que fazemos uma complicação danada e queremos colocar coisas que não existem. Então, eu acho que se trata de assim, nós temos que conversar muito com os nossos filhos, ouvi-los muito e monitorar muito aquilo que eles fazem. Não é fiscalizar, mas é monitorar. É resgatar. E outro dia uma mãe me falou uma coisa que eu gostei muito. Ela disse assim, eu tô apavorada porque meu filho veio me perguntar, falando que os amigos todos fumam aquele cigarro eletrônico. Olha, não era nem droga, era o cigarro eletrônico. E ele falou para mim que ficou com vontade. Eu fiquei apavorada. Eu falei, você devia ficar feliz. Porque ele te contou, ele teve coragem de te contar, né? Quer dizer, ele se sente seguro com a mãe, né? E jogou verde para colher maduro, né? Mas ele te perguntou. Então, nós temos que ter isso com os filhos. Que eles nos perguntem as coisas. Porque se eles não perguntam pra gente, eles têm muitos locais, muitos lugares para perguntar. E a gente sabe muito bem que respostas que eles vão ter, né? Exatamente. E eu acho que essa coisa da confiança, né? Desenvolver muito isso, a confiança. Porque eu tive uma experiência muito, muito interessante que eu fiquei assim feliz. Falei, nossa, pelo menos nisso eu tô acertando. Claro, porque muita coisa, com certeza. A minha filha, ela ganhou uma revistinha da Turma da Mônica. E aí ela estava na casa da avó e tal, e a gente estava se falando por vídeo. E aí ela falou assim, olha, a Dida, que ela chama a madrinha de Dida, me deu uma revistinha da Magali. Eu fiquei pensando, o que será que tem na revistinha da Magali? Aí ela disse assim, não, porque... Olha só, mamãe, eu não consegui enxergar. Filha, eu não tô enxergando, mas o que é? Mamãe, tem um menino pelado. Aí eu falei assim, é mesmo, filha? É mesmo? E o que você achou disso? Ai, mamãe, esquisito, né? Estranho. Mas olha, a vovó disse que eu sou fofoqueira. Mas eu falei pra ela que não, a mamãe tem que saber o que eu ando lendo, Ai, meu Deus, olha que graça. Mas isso é ótimo, isso é sinal seguinte, a gente não pode achar que os nossos filhos estão totalmente protegidos com uma redoma que nada vai afetar tudo, vai chegar neles a pornografia, vai chegar neles tudo que você pode imaginar. Eles têm que criar, isso que é o caráter é como se fosse uma couraça, que a coisa vem, mas eles sabem mandar embora, entendeu? Algumas vezes vão cair, a gente sempre tem que pedir a Deus que eles não caiam em coisas irreversíveis, mas algumas coisas eles vão cair. E sabe, não acontece nada, nós temos que ajudá-los a levantar. Então, assim, essa atitude de pai que fica assim completamente nervoso, extasiado quando o filho conta alguma coisa, só tem um resultado, que o filho nunca mais fale nada. Não vai mais contar, né? Não vai mais contar. Então, Dorita, eu acho que assim, se você puder deixar algumas dicas práticas para ficar assim na memória, né? Das mães que estão nos assistindo. Uma receitinha, né? Todo mundo quer receitinha. Não existe uma receitinha, mas vamos dizer assim, umas dicasinhas. Então, né? Assim, a primeira dica que eu acho é o seguinte, que eu já falei ao longo da nossa conversa, eu já falei assim, fale menos e ouça mais. Né? Pensa assim, todo mundo fala isso, mas é verdade, você tem 2 ouvidos e uma boca. Então, nós temos uma tentação de falar muito, o filho pergunta, a gente já fala. Segunda dica, responda as perguntas com outras perguntas. Para você situar da onde vem aquilo lá. Descobrir da onde vem, né? Descobrir da onde vem. E também tem uma dica que ninguém nos ouça aqui. Quando você faz uma pergunta para outra pergunta, você tem tempo para pensar. Você fala menos bobagem. Menos bobagem. Depois, terceira dica é o seguinte. Converse com o seu filho de outros assuntos que não seja tomar banho, almoçar, fazer a lição, bater no irmão, brigar no carro pelo lugar, desligar a televisão. Conte coisas, né? As mães precisam se preparar. Às vezes a gente tem que se preparar
Por exemplo, na hora do jantar, na hora que estão juntos, contar alguma coisa. Vocês não sabem que eu vi hoje, eu li no jornal tal coisa. Porque senão a nossa conversa com os filhos vai ser sempre, eles vão sempre relacionar a conversa da mãe com bronca. Então, quando a mãe quer conversar... Ou chatice, né? Ou chatice, ou obrigação, ou dever, e nunca uma coisa agradável, né? Por isso que é tão importante ler para os filhos. Porque a leitura tira a criança do seu próprio universo e ela se transporta para o universo daquela história. E através daquela história você pode falar muitas coisas. Então, tirar um tempinho todos os dias, eu estou pedindo todos os dias, mas a gente sabe que nem sempre dá, né? Mas pelo menos de vez em quando, para ler para os filhos. Ler para os filhos. Eles se sentem assim, encantados. Vocês podem reparar. E não só na hora de dormir, sabe? Assim, reservar um pouquinho do seu tempo para ler. Isso tudo parece que não é nada, mas isso é a base para uma comunicação fluida e uma afetividade bem desenvolvida. É verdade. Tá bom? Muito obrigada, viu, Dorita? Imagina, muito eu que obrigada agradeço. mesmo pela sua presença. E sabe o que mais me encantou assim quando eu falei com você? Eu falei, nossa, essa pessoa nem me conhece e ela me deu tanta atenção, prestou tanta atenção nas coisas que eu penso, me tratou com tanto zelo, né? Que isso é muito difícil a gente encontrar hoje. Obrigada. Imagina, eu que agradeço a você por ter essa preocupação também. Eu acho maravilhoso o trabalho de vocês. E a gente tem que se unir, entendeu? Quem está a favor da família, tudo, a gente tem que se unir para que chegue a muita gente, né? A gente não pode ficar uma coisa só restrita ao nosso pequeno universo aqui. Tá certo? Com certeza. Tá? E para você que quer conhecer mais, aí fala, Dorita, o seu trabalho, quem suas redes sociais, então, onde que as pessoas encontram? As pessoas me encontram, assim, através do Instagram, né? @formarfamilia. Também no Facebook, né? O Formar Família, o Dorita Porto. E também no site do Formar Família, que é o formarfamilia.com.br, né? Que tem lá os contatos do Instagram e tal. E eu vou ter muito prazer em conhecer todo esse mundo aí de gente que tá querendo melhorar como pai e como mãe, né? Com certeza. Olha, e para você que gostaria de conhecer, né, o meu trabalho com o Multimãe, também se quiser mandar um recadinho aí pro direct, né, e para o meu direct, eu vou ter um prazer em tirar todas as suas dúvidas, né, você que quer ter mais tempo para sua família, para os seus filhos, né, e também se desenvolver profissionalmente, tá, vai ser um prazer eu te explicar mais sobre esse nosso programa de desenvolvimento para as mães. Um grande beijo, obrigada, Dorita. Obrigada a você, tchau, Ludmila, tchau. até a outra. Tchau, tchau, fica com Deus. Obrigada, tchau, tchau.